Assapa na lava pá, na lava parcanaca. Os livros são uma ótima opção de presente. Por meio da literatura, as crianças se identificam com os personagens, se expressam e se descobrem. A literatura infantil ela é muito importante para as crianças, lógico que para os adultos também, mas assim, ela é sempre direcionada para o público infantil, até porque por meio dela você pode iniciar o fomento à leitura, o gosto pela leitura, com as imagens, né, com as frases curtas, com palavras. Hoje a gente tem livros infantis com sons, com vários projetos, né, diferenciados, e que isso influencia muito a criança na criatividade, na curiosidade, e que você desperta isso para o lado da escrita, né, que aí a criança também pode se interessar a produzir o seu próprio livro, né, ser uma criança que consiga ler entre linhas a sociedade, né, trazer esse universo, essa criatividade lúdica para o universo dela, real, verdadeiro. Então é muito importante esse trabalho aí dos autores infantis. Parabéns a todos. E assim, é com gratificação, eu como bibliotecária incentivo muito em relação a esse trabalho, principalmente com os educadores, né? Como que eles podem estar trabalhando os livros infantis dentro da escola ou com projetos também sociais fora da escola, para que a gente consiga não só dentro da nossa comunidade, da nossa sociedade, mas no Brasil inteiro fomentar, né, um país de leitores, que aí sim teremos cidadãos críticos e reflexivos. Você acha que no Espírito Santo a gente está numa caminhada boa, com muita literatura infantil interessante? Sim, o Espírito Santo quem não conhece fica espantado em relação não só à quantidade, mas à qualidade. São livros assim excepcionais, histórias que realmente conseguem trabalhar com a criança a parte da alfabetização, da higiene, da saúde, da criatividade mesmo. Então o livro ele consegue trabalhar a criança cidadã. E assim, o que a gente fica triste, na verdade, no estado é o não reconhecimento disso e a pouca divulgação. Eu acho que é isso que falta dentro do nosso estado, divulgar os nossos próprios autores capixabas pelo trabalho que eles vêm apresentando com excelência aí na área do livro infantil. Borboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti. Nós acreditamos que a literatura infantil, ela dá asas realmente à imaginação da criança. E quando a criança se vê envolta de vários livros, de várias opções de livros, ela realmente consegue dar asas àquilo que ela pensa, ao dia a dia, à sua rotina diária, aquilo vira uma história, né? Como é que você tem observado, né, com as crianças da sua escola, enfim, do seu conhecimento, como é que está o contato delas com o livro, com a literatura? Bem, na nossa escola em especial, nós temos muito cuidado em deixá-los à vontade na escolha do livro que a criança gosta de folhear, a princípio, porque ele ainda não lê, não é um leitor de letras, de palavras, mas ele é um leitor de imagens, como a gente diz, leitura de mundo. Então, desde os pequenos mesmo, no berçário, eles têm contato com livros, com imagens, com livros com texturas de páginas diferentes. E isso fica à disposição, a escolha dele. Então, desde esse princípio, onde as canções, onde a fala, o tom de voz da professora, o jeito que lê, o jeito que conta a história, quando ele tem esse encantamento, ele já vai fazendo as suas escolhas através das imagens, que ele faz a leitura desses livros, né? A leitura sendo estimulada desde a primeira infância, né, independente da idade, né, de 0 a 6, ela é muito importante, principalmente no processo de alfabetização, né? Então, assim, a questão do vínculo afetivo, ele é muito bem demonstrado quando o pai se propõe a ler junto com seu filho. Então é um momento de acalento, né, de estar junto, e isso nada melhor, né, do que acontecer lendo, fazendo leituras, né, de literaturas infantis apropriadas, né, para a idade deles. Então, assim, a literatura na educação infantil, principalmente, eu vejo como o start, né, da criança na sua fase adulta, ela ser um leitor, talvez um escritor, e principalmente porque a imaginação e a criatividade,
ela é muito estimulada, né, através da leitura, dessas diferentes literaturas. A leitura é algo que abre portas, né? Abre portas para a imaginação. Através de uma leitura, muitas vezes a gente consegue resolver conflitos internos, muitas vezes que estão omitidos ali. Através de uma história lida, você consegue soluções para isso. Então eu penso que a literatura é um caminho para que a gente possa chegar a uma educação de qualidade, onde as pessoas tenham consciência do mundo, consciência do outro, consciência do seu valor, do respeito à diversidade. Eu acho que a literatura proporciona tudo isso a uma criança, né? Criança que lê é criança que abre as portas para o mundo. Adriana, qual a importância da literatura infantil na escola? É fundamental. A literatura ela entra como carro-chefe nas nossas aulas do dia a dia. Trabalha, além da socialização, a questão da interpretação, da fantasia, dos sonhos, da imaginação, da criatividade. E a gente resgata não só a parte da literatura que está sendo colocada ali na história da criança, mas também a gente leva isso para a parte da escrita, da matemática, então ela é fundamental no dia a dia. E você sente que isso, a literatura, essa prática que vocês têm na escola, ela é relevante também nesse processo de vínculo dos pais com o filho? Sim, fundamental. A gente tem toda semana um projeto chamado Ciranda do Livro. A criança leva um livro de história para casa, o pai conta a história, se a criança já está no processo de leitura escrita, ela já lê junto com o pai, e aí vai a parte da interpretação, né, da integração, e depois isso é voltado para a escola de uma forma lúdica, de uma forma prática, que a gente possa levar também para os conteúdos de sala de aula. Então é super bacana. E a importância de trabalhar com autores capixabas? Eu percebo que na sua escola você trabalha bastante com autores capixabas. Sim, somos fãs do Ivan, temos todos os livros, participamos não só com a história contada, né, história narrada, mas também com a parte de portfólio. Então a gente reinventa a história, recria histórias, trabalha o conteúdo na sala de aula, além do reconto das crianças, com a parte de desenhos, com a parte de formulação de livrinhos infantis. Então os autores capixabas, eles entram no dia a dia na nossa vida escolar, né? Não só com a professora de sala de aula, mas com a contadora de história que a gente tem na escola chamada Dalisa.